E agora, pastor, nós vamos para o bloco Perguntas e Respostas. A primeira pergunta, do Eugênio Batista. O que representa o símbolo da maçonaria? Esquadro, compasso e letra G. Nós queremos dizer que o esquadro compasso, por exemplo, o esquadro indica retidão moral. É o tratamento que os maçons devem dar aos demais. E o compasso tem o sentido de retidão vertical, ou seja, a pessoa dentro da maçonaria vai receber o que eles dizem a chamada luz maçônica. A palavra G, dentro de um triângulo, significa geômetra. Geômetra se refere a Deus, só que não é o Deus criador exclusivamente. Porque uma das condições para entrar na sociedade maçônica é que a pessoa creia em Deus, só que este Deus não é identificável, é o Deus daquele que vai se tornar maçom. Então pode ser Alá, pode ser Shiva, pode ser Baal. O Deus não se pergunta. Por isso, não há a ideia de que seja o único Deus da Bíblia Sagrada. Agora, nós queremos dizer que temos ressaltado que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, pia e justamente. Isso quer dizer que a nossa maneira de crer à luz da Bíblia é que nós não somos salvos pelas boas obras que praticamos. Primeiro somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé na pessoa de Cristo, e como resultado desta fé em Cristo é que as obras resultam. De modo que admitir o conceito de que a pessoa pertencendo a determinada religião, suas obras vão justificá-lo diante de Deus, não tem apoio na Bíblia Sagrada. Então, essas ideias são válidas. Retidão moral, quem não precisa. E retidão espiritual, sabendo nós que a única luz que realmente ilumina o homem é Jesus Cristo. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. NQI é um homem. Ele pergunta: os 7 pecados capitais, a soberba, é o pior? Por quê? Fale sobre o assunto. Nós queremos dizer que a soberba conduziu o querubim, chamado Lúcifer, à queda. Está no capítulo 14 do livro de Isaías, quando nós lemos: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então está aqui
a primeira colocação que fazemos é ele, o querubim, a estrela da manhã, conhecida no português como Lúcifer. Ele sempre fala na primeira pessoa do singular. E tu dizias no teu coração: eu subirei, eu exaltarei o meu trono, subirei eu sobre as alturas, e eu serei semelhante a Deus. É a soberba que precede a ruína, e o coração altivo precede a queda. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que diferença entre uma criatura e o próprio Criador, que pôde dizer: vinde a mim e eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E realmente, Jesus foi pessoa pobre. Ele chegou a dizer: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não encontrou nenhuma hospedagem quando nasceu, foi para uma manjedoura e viveu como carpinteiro, sem recursos para pagar até os impostos. Mandou Pedro lançar o anzol, e o primeiro peixe que pegasse, abrisse as guelras do peixe, e lá encontraria uma moeda: paga o imposto por ti e por mim. Foi o nosso Jesus, quando ele no céu estava cercado de glórias, de honras. O capítulo 5 do livro do Apocalipse aponta essa majestade de Jesus sendo cultuado por milhões de anjos que o cultuavam ao lado do Pai. E este Jesus então deixou a sua glória para viver entre nós nessa condição humilde, como diz o apóstolo Paulo: sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. E eu vi a toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, que é Jesus, que sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E esses milhões de anjos clamavam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Glória a Deus. NQI, um homem. Em que o diabo serve a Deus? Pois Jesus diz: só a ele servirás. Isso não implica que o diabo sirva a Deus. E, na verdade, o diabo se coloca opostamente. Capítulo 12 do livro do Apocalipse, versículo 9, vou mostrar o trabalho do diabo. Versículo 9 e 10: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui está o trabalho do diabo: acusar de dia e de noite.